Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, saudações de paz a todos os nossos amigos e a todas as nossas amigas aqui no nosso programa EBD em Foco do Campo das Assembleias de Deus aqui em Arapongas. Uma vez mais eu quero glorificar a Deus, já estamos ao vivo diretamente dos estúdios da nossa Web TV pela página no Facebook. E a todos os nossos irmãos, amigos internautas, deixo-vos a minha saudação com a paz do Senhor. Hoje estudaremos uma lição extremamente importante, uma lição extremamente extraordinária, uma lição que tem uma abrangência gigantesca e que tem um tema muito atual. Iremos estudar a lição de número 9, uma lição antecipada. Estamos na lição de número 8 e nós estudaremos a 9, que é uma visão bíblica do corpo. Antes de dar prosseguimento nas leituras da nossa lição, queremos apresentar uma vez mais o nosso pastor aqui do campo da Assembleia de Deus em Arapongas, pastor Renato Flores, que é pastor no templo central aqui da nossa igreja e também professor lá de alguns núcleos de ensino da nossa igreja. Pastor Renato Flores. Amém. Para mim é uma alegria, uma honra poder estar aqui participando com os irmãos deste programa, pela qual visa como um auxílio aos irmãos que vão estar ministrando as lições na Escola Bíblica Dominical, que sirva para o elevo espiritual de todos. Sem sombra de dúvidas, teremos uma aula abençoada. O pastor Renato já esteve conosco em outras ocasiões, outras oportunidades, e sempre tem trazido uma aula extraordinária aqui para todos os nossos amigos, irmãos, internautas e telespectadores do nosso programa. Iremos ler o texto áureo que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 13, apenas a parte B desse verso. Mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A nossa verdade prática, o corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Em outro texto bíblico, a Bíblia manda santificar corpo, alma e espírito dentro da esfera bíblica. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12 ao 20. Peço a ajuda do nosso pastor Renato, eu vou ler um versículo, o pastor Renato vai ler um outro subsequente. Vamos ler o texto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu corpo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu pulei um versículo aqui, eu acho que eu pulei um versículo, né? Não, tá certo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, o Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está aí, meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe, né? Estivemos aí lendo nossa leitura bíblica em classe e nós temos aqui a nossa apresentação da lição com 3 sugestões ou 3 objetivos para a apresentação da mesma.
O primeiro objetivo é ensinar a criação do ser humano. Em segundo lugar, expor a visão bíblica do corpo. E a terceira, contrapor a visão secular do corpo. Eu já quero transferir a oportunidade para o nosso pastor Renato Flores, que irá dar prosseguimento e no decorrer da nossa aula, nós, dentro da sua fala, apresentaremos o sentido de algumas palavras que serão ditas aqui dentro do nosso tema que colocamos aqui com um PowerPoint. São 2 palavras que a gente vai apresentar no decorrer da aula e após o pastor Renato Flores a pronunciar, a gente coloca aqui o sentido delas para que os nossos irmãos, alunos e professores possam ter uma compreensão maior. Pastor Renato Flores. Amém. Fazendo nessa lição aqui, explanando ela, né, falar uma visão bíblica do corpo. Então, o sentido maior é você ter uma mente saudável em relação àquilo que é exatamente o corpo. O plano de aula, ele esboça aqui que há um propósito divino no corpo para vivermos de acordo com a palavra de Deus, diante de uma cultura que tende a descartá-lo e desvalorizá-lo, né? Então, quem melhor pode dizer como utilizar um determinado produto, um determinado equipamento, senão aquele que o projetou. Sim. Então as pessoas, por não terem uma visão correta das coisas, elas distorcem, buscam fazer um uso desenfreado e depois vem enfrentar aí as consequências do seu mau uso. A gente vê aí no caso do abuso aí de bebidas, da prostituição e tantas outras coisas. E depois as pessoas elas têm afetado na sua mente, no seu coração, um peso na consciência. Outros acabam chegando a um ponto que acabam até amortecendo e não conseguem sentir nada, E chega num ponto que não sente nem alegria, nem prazer, não sente tristeza, não sente nada, se torna tipo como que um animal irracional. E é por isso que Paulo ele coloca aqui no versículo número 19 da leitura bíblica em classe, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Templo fala sobre local de adoração, local de consagração, local de dedicação. Então é templo do Espírito Santo que habita em vós, que ele é proveniente de Deus, não é do homem, não é pelo querer do homem, e que não sois de vós mesmos. Então quer dizer, eu não pertenço a mim mesmo. E ele finaliza aqui na leitura bíblica em classe, o versículo de 20, que diz assim, porque fostes comprado. Opa! Primeiramente, o homem, sendo propriedade de Deus, ele acabou se vendendo ao pecado. Sim. Mas agora ele foi resgatado, ele foi comprado. Se ele foi comprado, não é por algo que ele pagou, alguém pagou. Sim. E quem pagou, pagou um alto preço, e quando você compra e você é o dono, você faz dele aquilo que você realmente quer. Então ele fala aqui, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, quem? A Deus, no vosso corpo e nos vossos espíritos, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Há um dono sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. A introdução da lição, ela diz assim, Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Como se quisessem dizer que eles podem viver a vida do jeito que eles quiserem. Na verdade, sim, Deus dá liberdade. Sim. Faz do jeito que você quiser. Só que tudo isso tem consequências, Se você planta as coisas erradas, você vai colher as consequências daquilo que foi errado. Então, contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta lição, então, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras, correlacionar esse tema com uma visão secular do corpo hoje. A nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e a sua glorificação final. Então, Deus tem um propósito pela forma de como criou o ser humano. Sim. Há uma diferença
muito grande aqui. Nós vamos estar já estudando dentro do ponto 1, né, que vai falar sobre a criação do ser humano. Então, quando eu tenho uma visão correta do porquê Deus criou o meu corpo, eu não tenho o motivo para ficar me lamentando, né? Hoje, um dos grandes infortúnios das pessoas, né, elas correm fazer um monte de cirurgias, correções, por não estar contente com a estética do seu corpo. Sim. E tem muitas situações aí que, né, teve sucesso, e teve uma grande maioria também que teve aí uma boa parte, não vamos dizer a maioria, mas uma boa parte aí teve insucessos e infortúnios. Aquilo que melhorou na aparência estragou por um outro lado. E aí, no caso, né, nós estamos aí fadados ao envelhecimento. A gente pode tentar fazer o que quiser, mas o nosso corpo ele vai retornar ao pó, né? Já é uma sentença: do pó foste tirado, do pó você vai tornar. Então, a criação do ser humano, no ponto 1, diz assim: a origem da raça humana. Então, o homem é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus, né? Para as outras coisas, Deus disse: haja. Em relação ao ser humano, façamos. Então, Deus ele já planeja, né, coloca todo um plano em execução para a criação do homem. O homem foi criado. Por isso, a nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural imediato, e não por um processo evolutivo. Não tem para crescer, passar, né, desenvolver, passar por outras formas. Enquanto uma parte da ciência tenta ligar o homem, né, aos seres irracionais, as escrituras glorificam, né, exatamente a obra de Deus, ligando o homem a Deus, né? Enquanto outras formas de pensamento aí tentam denegrir exatamente essa imagem, né, poderosa que há, né, dentro do ser humano, a expressão de Deus. E ele fala o que mais aqui? Nos ensina que fomos criados. Assim, o homem, Adão, né, foi formado do pó úmido da terra. Interessante notar que o seu uso no hebraico, Adão, denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. É isso que nós somos, né? Então, logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado. O homem foi criado. E Eva, a primeira mulher que foi formada. Ela foi tirada do homem. Mostrando assim para o homem, né, que ele precisava de algo para poder completá-lo. Então Deus deu esse tempo aí para que o homem visse dentro da criação todas as coisas, ali observasse notasse através da observação que havia algo que precisava completar ele. Então Deus pega e tira do homem, forma ali a mulher e dá ali para ser como uma companheira, uma parceira, alguém para viver em pé de igualdade, alguém que pudesse ajudar nas suas atividades, nas suas atribuições. O negócio foi tão interessante, sabe, que a gente até costuma brincar, né? Que até então o homem dava nome de tudo, essa aqui vai chamar isso, vai aquilo. A partir do momento em que Deus entrega para ele a mulher, forma a mulher e apresenta a ele, ele parou de dar nome às coisas. Então, trouxe aí então a alegria. Então, quer dizer, o projeto de Deus era fazer com que o homem, enxergando aquilo que o completava, ele vivesse feliz, enxergasse o verdadeiro sentido ali primeiramente, né, a sua criação. Então, conhecer a Deus, ter comunhão com o Senhor, viver na dependência dele. Enquanto Adão viveu na dependência do Senhor, Deus proveu a ele tudo que ele precisava. Ele não precisava de grande esforço para produzir, não precisava de grande... Nada, tudo se produzia por si próprio, né? Ele tinha que lavrar e guardar o jardim, né? Mas a partir do momento em que ele achou que ele poderia tomar conta da sua vida, né? Aí é que as coisas começaram a sair do controle, e é onde que culminou a questão aí do pecado. Então ele fala aqui, além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Há uma diferença. Além de Deus ter criado, né, o ser humano, Deus ainda soprou, quer dizer, Deus deu algo de si mesmo, né, investiu no homem algo que não foi investido em nenhuma outra parte da criação. Então é uma valorização da sua criação. Deus colocou o homem como cabeça da sua criação, né? E o fato interessante, quando a gente olha aqui, Eva, ela foi formada.
Há também até uma relação em que, por exemplo, Cristo é a cabeça da humanidade. Sim. A igreja, ela é formada, ela forma o corpo de Cristo e ela também foi tirada de Cristo para fazer parte desse corpo glorioso, né? Então, a igreja, ela não existe por si própria, ela depende do seu primeiro criador, no caso aqui é Cristo, para ela existir e assim glorificar a Deus. Então, quando a gente começa a entender o projeto de Deus, a gente começa a funcionar corretamente, né? Eu falo assim, além do mais disso, soprando nas suas narizes o fôlego de vida. Então, ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito e isso nos distingue dos demais seres criados. Então, lógico, né, não perde a sua beleza as criações, né, mas o homem, o ser humano, foi a coroa da criação. Deus investiu o melhor. Os animais, as coisas que nós vemos, têm o seu propósito. Mas com a humanidade, com o ser humano, Deus trata de uma maneira toda especial. Então, os seres humanos têm algo a mais que os animais. Então, a gente vê que hoje há uma inversão de valores no cuidado. Sim. O próprio Código Penal brasileiro dá uma pena maior para quem mata um animal do que quem mata um ser humano. Eu não estou falando uma asneira aqui, é uma verdade, pode consultar. O Código Penal dá uma pena muito maior para quem mata um animal do que para quem mata um ser humano. Recentemente, até o Magno Malta ironizou essa questão bizarra de a gente ter um Código Penal que valoriza mais os animais do que os seres humanos. Isso a gente vê, pastor Renato, em todos os segmentos. O pastor Renato disse algo anteriormente bem interessante sobre a questão genética do nome Adam, que muita gente diz, a Bíblia é homofóbica porque tudo que vai falar usa só o nome homem. Só que quando usa homem, aqui fala a respeito de humanidade. Tanto homem como mulher. É tratado na Bíblia como o homem. Por isso que às vezes você não vai ver lá falando acerca da mulher, mas falou do homem, já falou automaticamente da mulher, porque usa-se lá para o original o termo genérico, né? Que é englobando toda a humanidade, só para os irmãos ficarem ativos nessa mensagem. Então, há uma banalização muito grande concernente à criação. Eu estou lendo um livro, pastor Renato, Evolução Teísta, um livro extraordinário, muito bom, e ele vai tratar sobre essa questão da banalização da criação humana, né? Se a gente parar para pensar, a gente vê que uma das maiores indústrias que cresce no Brasil é a indústria PET. Eu trabalho numa empresa de ração de uma indústria PET, que é a Brasília Pet Food. Então, é uma indústria que cresce muito, e cresce muito, muito mesmo. E tem gente que não quer mais ter filho. Sim. Prefere ter um animal. É onde a gente vê a questão de como está a mente. Olha só, vou aproveitar até essa sua palavra para dizer qual que é o tema da lição de hoje. Uma visão bíblica do corpo. Então, quando eu não tenho uma visão correta, eu distorço as coisas. Por eu não ter uma visão correta do projeto de Deus, eu começo a inverter os valores, né? Então, que nem, por exemplo, hoje as pessoas elas estão mais dispostas a investir alto nesse ramo de animais, né? No caso de animais de estimação, e muito pouco no ser humano. Porque parece que o ser humano deixou de acreditar no ser humano. Porque a única forma que tem do ser humano ter uma mudança de vida é exatamente quando ela entrega a sua vida ao projeto de Deus. Quando ela enxerga exatamente o propósito de Deus na sua vida, mesmo as coisas que são difíceis e complicadas no seu dia a dia, ela passa a viver para glorificar a Deus. E quando eu paro de focar as coisas nos problemas do meu dia a dia e eu passo a enxergar o propósito de Deus, a minha vida ela passa a ter vamos dizer, um propósito diferenciado. Eu começo a enxergar não mais os problemas, mas a maneira de como eu vou glorificar a Deus, né? Então, por ter uma visão errada, faz com que eu venha funcionar de uma maneira errada. Digamos que você vai tomar uma sopa, né? Como usamos na semana passada na Escola Bíblica Dominical. Se você vai tomar uma sopa, você tem lá garfo, faca e colher. O garfo, você vai tomar uma sopa com um garfo, você vai dificultar muito, né? Porque você tem um equipamento, tem um utensílio correto para isso. Eu gosto de comer com colher, mas na hora que vai num churrasco, a colher não resolve. Então você
tem instrumentos suficientes, né, e funcionais para aquela atividade. Quando eu não tenho uma visão correta, eu tento forçar a situação. E é o que nós estamos vendo aí. As pessoas estão perdendo, né, o amor, perdendo essa valorização de quem é o ser humano. Por quê? Porque deixaram de ter a visão de Deus para ter a visão dos ditos, vamos dizer assim, os sábios e entendidos do tempo presente. E aí é onde que nós estamos vendo a nossa sociedade se degradando, porque não querem mais valorizar a família, os planos de Deus, a palavra de Deus. Quando eu rejeito a palavra de Deus, eu venho dizer que eu quero viver do meu jeito. E como Deus disse, visto que o homem passou a ser como um de nós, então deixamos ele viver a sua vida do jeito que ele quer. Só que lá na frente ele vai colher a sentença de tudo isso que ele está plantando. E só para lembrar, pastor Renato, só para lembrar os nossos irmãos internautas, eu queria dizer aos irmãos que a nossa fala concernente à indústria PET não é desvalorizando não, a gente quer que ela continue crescendo. E quando a gente fala sobre a valorização dos animais, a gente quer que eles continuem sendo valorizados, bem tratados, cuidados. Sim. O animal não ficou para ser espancado, ou seja lá o que for. A nossa fala aqui é concernente à discrepância que há no tratamento. Então, se você tem um tratamento generoso, cordial com os animais, com o ser humano você tem que ter 2 vezes mais. A Bíblia até fala que o justo ele olha para a vida dos seus animais. Sim. Mas o tolo não, ele já é diferente. Ele usa uma palavra lá que ele é... Eu esqueci como que é o termo, mas tipo a pessoa é maligna, né? Então a própria palavra de Deus fala sobre isso. A gente valoriza os animais, eles logicamente às vezes você tem um relacionamento ali familiar e você ter um pet ali ajuda nessa participação. Sim. Tanto é que Cristo, ele foi até mesmo representado pelo Cordeiro, sim, né? Ele é o Cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá. Então de maneira nenhuma a Bíblia denigre, né, ou inferioriza isso daí. Mas a questão é que cada coisa deve ocupar o seu lugar. Né? Então, é lógico que muitas vezes a gente vê a sociedade vivendo por situações difíceis, né, de relacionamento, então muitas vezes as pessoas estão invertendo, estão jogando a sua vivência e valorizando muito mais os animais. Logicamente, nós temos que valorizar sim e cuidar dos animais, que está dentro das nossas condições. Mas nós temos que buscar investir também mais no ser humano. Sim. Se nós queremos ter uma vida de paz, nós temos que nos colocar aí, para não ter essa inversão de valores, tá? Sim. Depois, a constituição do ser humano. A nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, também chamada de homem exterior, e uma parte interna denominada homem interior, composta de espírito e alma, né? Muito diferente do animal. O animal, ele ali é até o corpo e ele é vamos por assim, é só um espírito, é uma alma vivente, né? Ele vive, mas a sua vida é só se constituindo daquilo. Mas agora o homem não. O homem tem espírito e esse espírito, ele tem comunicação com Deus. Sim. A maneira de eu me relacionar com Deus, ela também é pautada não na minha aparência do meu corpo, né? Não no meu achismo, da minha alma, nos meus pensamentos, das minhas ideias, mas é no espírito. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, porque o nosso relacionamento é direto com Deus em espírito. Em verdade, porque a única maneira de nós adorarmos a Deus é através de Cristo, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse fator dicotômico e tricotômico define a racionalidade, né? Sim. É por esse motivo que os seres humanos são racionais e os animais não são racionais. Não tem racionalidade justamente por isso, por não terem o fator de comunicação direta com Deus e de razão mesmo, né? Quem estudou essa questão foi o tal do Freud, né? Tem algumas coisas doidas, mas tem algumas coisas que ele estudou e analisou muito bem analisado. Sim. Então essa questão da dicotomia e da tricotomia é justamente o que define a racionalidade. Por isso que somos seres racionais. Sim. Nós pensamos, raciocinamos e etc. Podem. Sim, ele e na verdade, né, a gente vê a maneira de como muitas vezes existem até alguns cristãos que acreditam que a questão que alma e espírito é a mesma coisa, coloca só a dicotomia, né? Mas há uma separação que as escrituras colocam e nós podemos
analisar isso dentro das Escrituras. Mas vamos lá. A Bíblia de Estudo Pentecostal, né, ela leciona que, né, o nosso espírito é o componente pela qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. Então, nosso relacionamento é com Deus em espírito. Tá? Segunda parte, né, e a nossa alma ela é definida pela nossa mente, emoções e vontade. E a terceira parte, ela é a parte que volta ao pó, no caso aqui, o nosso corpo, que ele vai tornar novamente de onde ele foi tirado. Né? A gente, uma boa parte aí de enfermidades que temos, ela vem de um desequilíbrio de alguns materiais aí que nós temos no solo. Né? Tá precisando aí de ferro, tá precisando aí de zinco, tá precisando de um alumínio, tá precisando disso, daqui. Então, essa composição do corpo que nós temos, tá? Depois, a queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Conforme a teologia sistemática, né, uma perspectiva pentecostal, que é uma obra, né, publicada pela CPAD, ele fala aqui, ó, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente, né? Então, eu faço uso aqui, por exemplo, Jesus, ele fala a respeito disso, lá em Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Ele coloca assim, a lâmpada do corpo são os olhos, né? Que a gente também falando sobre visão. Então, visão, você enxerga aquilo que reflete luz, né? Você enxerga e você tem a visão. Então, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém, olha só o verso 23 de Mateus capítulo 6. Se porém os teus olhos forem maus, né? Maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Então, é uma parte que foi afetada, ela vai passar isso para toda a outra parte dessa composição do ser humano. Então, tem que ter equilíbrio. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada do corpo. Né? Então, como diz aqui, glorificai, pois, a Deus aonde? No vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso relacionamento é completo em Deus, né? E ele fala aqui, então, desse modo, né, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, né, quanto na alma e no corpo. Isso quer dizer, como diz aqui o primeiro, a Tessalonicenses 5:26, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensivelmente para a vinda do Senhor. Né? E ele fala aqui, isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. É completo. Né? Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo. O sangue foi o meio pela qual conseguimos a reconciliação com o Senhor, né? E pela ação do Espírito Santo. Então é você se entregar nas mãos do Senhor e deixar que o Espírito Santo faça essa obra completa. A gente não consegue fazer. E pela palavra. O problema é que hoje as pessoas estão cada dia mais abandonando a palavra, deixando a palavra de Deus. Como diz Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Né? Que sai, a palavra que está registrada no presente. Quer dizer, Deus continua falando. Não são novas, renovando, né, escrituras, mas é que Deus se comunica com o homem, com o ser humano, porque Deus, ele busca esse relacionamento. Quando o homem caiu no pecado, o homem, pela primeira coisa que ele fez, foi esconder-se de Deus. A primeira atitude de Deus em relação ao homem foi buscar o homem. Adão, onde estás? Não é que Deus não sabia, mas Deus estava perguntando, Adão, você sabe da tua situação? Você sabe como que está a tua vida a partir de agora? Ah, Senhor, olha, eu vi que fiquei com medo. Né? Então, o pecado, ele traz, ele afeta
a nossa consciência, afeta a nossa paz, afeta a nossa tranquilidade, afeta os nossos relacionamentos, porque já logo em seguida que ele não conseguia ter relacionamento com Deus, ele começou a ter dificuldade, né, com relação ao que ele via. Ele, a primeira coisa, já arranjou folhas para se cobrir, né, enxergou a nudez da mulher, enxergou a nudez dele, ele enxergou na mulher não aquela ajudadora, mas alguém que atrapalhou a sua vida, né? Mas olha, a mulher que tu me deste, então já jogou a culpa na mulher, jogou a culpa em Deus. Eu estava aqui bem, mas o Senhor colocou a mulher aqui. Então, é visão deturpada. Quando eu não tenho a visão correta, não tenho a visão corrigida pelo Espírito Santo, eu passo a viver por vultos. E vultos nunca é a realidade total daquilo que precisa ser enxergado. Verdade. Essa primeira parte, pastor, nós falamos acerca da criação do ser humano, a sua formação, quem o formou, a importância de termos recebido da parte de Deus uma fagulha daquilo que o representa. Essa é a grande verdade. E é por isso que o ser humano é tão perseguido quanto criatura de Deus, quanto aquele que foi formado por Deus, feito por Deus. E agora a gente vai para uma segunda parte, que é justamente aquilo que o Senhor vem falando desde o início, que é uma visão bíblica, uma visão cristocêntrica, uma visão divina do corpo. Há até um livro que a CPAD indica, esse livro é Ama a Teu Corpo, e eu chamo a atenção dos irmãos para a indicação do livro. O tema é forte. Quando o tema traz ama o teu corpo, não está mandando você ser, por exemplo, um narcisista, tá? É bom que a pessoa entenda que a lição não está dizendo para você ser um narcisista. Amar o corpo significa respeitá-lo. Sim. Usá-lo para benefício da glória de Deus. Eu estava comunicando ontem, pastor Renato, eu estou em todas as plataformas digitais, eu faço live em várias delas, tem um canal bem supostamente grande lá no YouTube, e a gente fica vendo as pessoas que crescem nessas mídias digitais, e pasmem, todas as pessoas que crescem mostrando o seu corpo. Porque a humanidade é sedenta de ver o corpo uma da outra. Eu não sei por que esse negócio, mas a humanidade quer ver. Até perfis cristãos, de moças que se dizem cristãs, já entenderam que para ganhar curtida, like, seguidores, dinheiro, tal e tal, ela tem que mostrar alguma coisa. Isso é a banalização do corpo, cada dia mais ficando desenfreada. Sim. Eu sigo alguns perfis, já vou voltar para o senhor, eu sigo alguns perfis, e as irmãs eram extremamente comportadas. Agora estão mudando o foco dos perfis. Vocês vão lá ver a live, já vão uma saia mais curta, um vestido mais justo, um decote mais para frente. Então, e da gente, muita gente, 100, 200 pessoas. Só que a sua salvação, a nossa salvação é maior que like. É maior que curtidas. Então, a gente vai tratar sobre esse assunto agora. O senhor vai tratar sobre esse assunto aí no tópico 2. Né? Então, na realidade, é uma questão, é uma inversão de valores. Né? Em vez de eu amar ao próximo como a mim mesmo, eu começo a dizer, peraí, o próximo pode me fazer algum mal. Eu vou lá, eu corro atrás de um animal de estimação. Lógico, eu não estou de maneira alguma diminuindo. Até a gente tem um animal de estimação em casa, né? Eu gosto muito do nosso animalzinho, cuidamos, zelamos, né? Mas a gente tem que ter também, ser misericordioso com o ser humano. É só essa parte aí, essa inversão de valores que estamos aqui pontuando. Não tem nada, como diz até mesmo, já vivemos, né, de mexer com ração e tudo mais, essas coisas. Então, se precisa realmente, mas a gente só não pode deixar com as coisas caminho por um caminho errado, tá? A parte exterior do homem, o termo grego, né, soma. Ele fala que normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne, no grego, que é sarx, quando se refere ao homem físico, ele inclui a sua dimensão exterior. Tá? Então, tem o homem interior, né, que vem dentro disso, e o homem exterior.
Quando se refere ao homem físico, ele inclui a parte da dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro, né? Da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre. Esse daí é um dos grandes motivos pela qual as pessoas elas temem a morte, né? Dario Salas, o reverendo Dario Salas, ele falava isso. Por que o homem teme a morte? O homem teme a morte porque a morte vai denegrir o seu corpo. A sua beleza, a beleza da modelo, a beleza do fisiculturista, com a morte tudo isso vai tudo se por água encerra na abaixo, morte. acaba com tudo isso. Sim. A glória, a fama, né? Uma pessoa muito conhecida, todo mundo. Mas quando se percebe que vai chegando o momento da morte, a pessoa não é. E como se diz, todo mundo quer viver muito, mas não quer ficar velho, né? E o senhor falou sobre procedimentos estéticos, né, no início, lembra que o senhor falou que as pessoas procuram desenfreadamente procedimentos estéticos, plástica, tal, não sei o quê? E é bem interessante porque a pessoa pode mudar o corpo inteiro. Pode aumentar o glúteos, pode aumentar os seios, pode fazer isso, fazer aquilo. Todavia, por dentro, você envelheceu e está envelhecendo. Sim. A sua estética pode até ficar bonita, porque quem tem dinheiro consegue. Eu sei que consegue, eu vejo um monte aí. Como ela tem 60 anos com carinha de 20, 18, mas por dentro tá acabado. Aí a pessoa diz, nossa, fulano morreu tão novo. Como assim tão novo? Com 90 anos de idade, com rosto de 30. Mas é porque o dinheiro tem como pagar. Mas você não envelhece só por fora, você também envelhece por dentro. Se torna, na verdade, aí uma idolatria, Sim. né? É por isso aí que a pessoa, ela vive, tipo, não me toca, não me rele, que eu tenho que conservar a aparência do meu corpo. Até mesmo mulheres que até preferem não ter filhos, porque aquilo ali vai deformar o meu corpo, vai tirar a minha beleza, né? Outros... pessoas, homens, né, aproveitam da sua aparência, do seu físico e tudo mais e sai aí para poder se prostituir, vamos poder fazer cada coisa que já é de amplo conhecimento. Então, é uma visão distorcida. O corpo foi feito para glorificar a Deus. O corpo é o invólucro, então, da parte que envelhece e o espírito... depois fala que a carne, o corpo, geralmente, é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. Né? Teve até aqueles que achavam que você tinha que aniquilar o seu próprio corpo para não ser influenciado do pecado, porque o corpo é que trazia todo... Não, a questão é se você tem uma visão errada das coisas, né? É igual o camarada que pega e usa lá um narcótico, alguma coisa assim, ele fica alucinado, ele começa a enxergar coisas que não tem. Ele foge de um animal, ele pula de um prédio achando que está fugindo de um grande pássaro, né? Um grande monstro está perseguindo ele acaba morrendo por causa disso. Por quê? Visão distorcida. Quando eu tenho uma visão daquilo que Deus deu para mim, eu vou funcionar da maneira que Deus me fez. Quando um obreiro, quando um membro lá da igreja, lá, ele enxerga qual que é a função dele, o propósito de Deus na vida dele, ele não precisa ser o pastor da igreja. Ele pode ser até, sei lá, exercer qualquer uma atividade da igreja. Não vou nem colocar nenhuma função, porque senão vão falar, nossa, o irmão está denegrindo. Não. Qualquer uma atividade. Ele vai fazer com prazer e Deus vai abençoar. Tem gente que acha que Deus só usa porque o camarada é famoso. Não. Deus usa porque Deus é misericordioso, porque Deus ama, né, as pessoas que estão ali. Muitas vezes não é nem por causa daquela pessoa, mas é por causa do propósito que Deus tem e que Deus quer falar diretamente com pessoas. Né? De uma igreja que ora. A gente muitas vezes tem essa maneira de achar que é o fulano de tal, a fulano de tal, mas não. É uma igreja que se dedica na fé e na confiança ao Senhor. Então, no nosso corpo não habita bem algum, mas nós, entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente ao corpo físico. Muitas pessoas saem fazendo aquelas mutilação no corpo, né? E chicoteiam e são os pagadores de penitência, saem se arrastando achando que aquilo ali vai favorecer. Não. O que vai favorecer a mim, vai favorecer a nós, vai favorecer o ser humano é aquilo que Cristo fez e não aquilo que eu faço. Sim. A consequência daquilo que eu aceitei que Cristo fez por mim vai fazer com que eu venha funcionar da maneira que Deus quer. Aí dá uma visão diferente e o meu propósito passa a ser diferente. Né? Então, tenhamos muito em mente isso. Assim sendo, a nossa declaração de fé rejeita a ideia
do ser humano ser uma prisão, né, do corpo, né, do corpo ser uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mal e insignificante. Não. Todo o seu corpo, ele foi construído de uma maneira tão sábia que a ciência, até hoje, né, ainda procura desvendar os mistérios do cérebro, né, que não chega, né, aos nossos ossos, né, tem lubrificantes, né, que até hoje o mais poderoso lubrificante que o homem conseguiu desenvolver não chega nem perto, né, tanto é que dependendo algumas partes do corpo você tem dificuldade para você viver, né? Então a gente vê que Deus criou com sabedoria todas as coisas no corpo humano. Depois aqui o templo do Espírito Santo, a Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e ele deve estar unido, né, a ele. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Então, ele vai falar, então, concluindo nessa parte aqui do subponto 2, fala assim: aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo. Então não despreza aquilo que Cristo fez por você. Isso. Amém? Então, e depois aqui, ainda para, né, a gente ainda tem um pouco de tempinho, mas vamos lá para o ponto 2, né? 3 do ponto 2. A glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano, né, ele subsiste de modo consciente. Ele tem certeza do que está acontecendo. Então, contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, na última etapa da nossa salvação, é a glorificação. Inclui a redenção e a transformação do nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Então, por quê? Porque nós somos o corpo, né? Então Cristo é a cabeça, é Ele quem provê todas as coisas. Então na ressurreição, a parte material será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Tá? Então chega aí das fórmulas aí de longevidade e tantas coisas, né? Então não adianta, toma um remedinho aqui, toma um remedinho lá para tentar diminuir uns 20 anos, mas a gente não sabe nem a certeza do que vai ser amanhã, né? Eu conheci uma pessoa que ela se cuidava e tudo, né, nessa questão, e infelizmente ela acabou tendo aí um acidente e perecendo. Então, a gente não deve colocar a nossa... Lógico, a gente deve viver de uma maneira saudável, porque quanto mais saudável nós vivemos, menos infortúnios nós vamos ter na nossa velhice. Tanto é que algumas recomendações que nós temos no Antigo Testamento sobre questões de comida, já falava, já privando o homem de sofrimento, de tormento, né? Você não vai comer as coisas sem lavar, você, né, ter determinado cuidado com determinados alimentos, né? Porque você pode ter uma infecção e aquilo ali prejudicar o seu corpo. Então tem gente que, não, eu vou, se esbalda aí na questão do açúcar, né? Às vezes tem aquela obesidade, aí vem com aquela brincadeira, isso daí não é gordura não, irmão, é excesso de gostosura. E as pessoas entendem que gostosura é uma outra coisa, da forma do corpo. Não, é exagero em comer as delícias, né? Um monte de doce e tudo mais. Então esse aí é o excesso de coisa que a pessoa gosta e aí vai trazendo aí consequências para a sua vida. Logicamente que existem casos também, que não é bem o assunto daqui, que há um problema genético, nós não devemos generalizar. Tem pessoas que têm problema, tem outras pessoas que têm um problema que já afeta a sua mente e aquilo ali faz com que ela venha a funcionar de uma maneira desenfreada. Outras pessoas têm problemas já que o próprio corpo, se ele comer pouco ou comer muito, o próprio corpo tem um certo aí desequilíbrio e acaba proporcionando até enfermidades. A gente tem que ser bem claro nisso daí. Mas dentro daquilo que Deus diz assim, que na busca da provisão, né, então a gente deve ter equilíbrio,
saber o tanto que a gente vai comer, saber a maneira de como vai viver, Sim. como vai curtir a vida. Para nós, curtir a vida é glorificar a Deus. Quanto mais nós nos colocamos nas mãos do Senhor, melhor será para nós. E a gente tem menos peso na consciência, menos problema para a gente estar se preocupando com o desenrolar da nossa vida. Então, por quê? Nossa vida foi consagrada ao Senhor, porque pertencemos a Ele. Temos uma placa, né? Propriedade, né, do Senhor. Nós não pertencemos a nós mesmos. O slogan do mundo é o meu corpo, minhas regras, né? O slogan de Deus é o meu corpo, suas regras. Então, o corpo, eu tenho ele aqui, mas quem o domina não somos nós, tá? Então, tudo na vida do ser humano, do cristão, é dominado pelo Senhor. Paulo disse, eu sou escravo de Cristo. É como diz o Salmo 19, do Senhor é a terra, Do Senhor o é a terra. mundo. E já começa a falar tudo. Tudo aquilo ali, então, peraí, mas o corpo é meu. Não, mas você está onde? Eu estou no mundo. Se você está no mundo, você faz parte daquilo que pertence ao Senhor. Sim. Então, você pode pegar e falar que é minhas regras, mas aqui você está dentro daquilo que pertence a Deus e segue a regra de Deus. Ninguém escapou, ninguém consegue escapar daquilo que Deus sentenciou e determinou pela sua sabedoria. Agora nós iremos para o nosso terceiro ponto. Eu queria que os rapazes colocassem aí aquele slide, porque a gente vai falar sobre a visão secular do corpo e a gente vai falar sobre duas linhas de pensamento, que é a linha hedonista e a linha narcisista. A gente vai falar um pouquinho sobre o hedonismo e sobre o narcisismo. E a gente tem ali o hedonismo, o que significa, eu até coloquei até junto, ele ficou junto, mas não tem nada não ali, o negócio o quê? Olha lá, o hedonismo é apenas uma teoria filosófica, sendo primeiramente uma doutrina ética. O hedonismo surge na Grécia Antiga, visando apresentar um sentido para a caminhada da vida, a busca pelo prazer. Então veja que, não vou ler muito, aquela é mais para título de informação, mas o hedonismo é uma doutrina filosófica da busca pelo prazer. Agora, o narcisismo, eu queria que eles colocassem ali, o narcisismo, ele já é uma outra questão. O narcisismo aplica-se mais à nossa lição porque é a valorização desenfreada do corpo. É a valorização desenfreada de si mesmo. É a eutolatria. É o cara que se idolatra. O que é o narcisista? É aquele que se idolatra, né? O narcisista é um transtorno psicológico. A psicologia trata o narcisismo como um transtorno psicológico. Eu peguei esse negócio de um site pago. É um negócio bem interessante que a gente tem lá. E ele é caracterizado por uma supervalorização de si próprio. O narcisismo quer tudo para si. O narcisista quer tudo para si. É ele, vezes ele, mais ele, multiplicado por ele, dividido por ele. É ele. Ele chega na frente do espelho e ele, sabe? Eu já vi gente assim, passa muito tempo. Ele tem necessidade própria. Ele tem necessidade de reconhecimento próprio. O narcisista, ele fica em determinado ambiente e ele tem que ser reconhecido a todo custo. O narcisista, se ele chegar numa sala e alguém não bater continência, não falar quem ele é, as suas especificações, professor, é não sei o que, é pastor, é doutor. Aí ele já se sente magoado, porque ele tem essa questão. E tem várias outras questões que o nosso pastor vai tratar sobre esse assunto agora, mas essas informações são para título de informação para os nossos professores. O nosso professor pode continuar aí na... E a questão do hedonismo, né, faz até uma certa alusão a Edom, né, Sim. o Esaú, Sim. né, o próprio Esaú, na hora que ele chegou num momento crítico, ele chega para seu irmão ali e fala, me dá um pouco desse guisado, né, ele fala assim, eu só vou te dar se você me dá o direito da primogenitura. Eu estou a ponto de morrer logo, para que vai me servir isso? E desprezou. Então, quer dizer, é a troca. Eu prefiro um prazer agora do que algo que eu vou receber lá no futuro. Então, o hedonismo ele sempre aplica isso. A satisfação imediata. A pessoa ela não calcula o que vai acontecer. Então, ela Sim. quer aproveitar o momento. Aproveita que agora é um negócio, é a sua chance, né? Então, vai que de repente, né, Deus me entende, Deus sabe que eu sou assim. E então, é uma coisa
bem lastimável. E sobre o narcisismo, a pessoa acha que não tem ninguém melhor do que ela. Enquanto eu estou aqui na igreja, não tem ninguém que ensina melhor, não tem ninguém que canta melhor, ninguém que toca melhor. Eu sou o melhor em todas as áreas. Eu sou o isso cara, né? Exatamente. Esse cara sou A pessoa acha que ela é tudo, né? Ela quer impulsionar as coisas. Não, aqui todo mundo deveria ser igual a mim. Meu Deus, e não é assim. Dentro dessas diferenças faz com que nós precisamos um do outro. O camarada ele pode ser bom no que for, mas se ele sempre dependerá das outras pessoas. Vamos dizer assim, eu vou usar só um exemplo bem rapidinho, né? Um neurocirurgião. O camarada pode ter uma especialidade, uma visão para fazer uma cirurgia no cérebro ali, de dar coisa ali, que fazer coisas, né, maravilhosas. Mas o dia que ele precisar de fazer essa cirurgia nele mesmo, ele não vai conseguir fazer. Não consegue. Ele vai precisar de uma outra pessoa. Sim. Então, ele não adianta ele acumular. Então, nós precisamos das outras pessoas, não importa quem seja. O médico precisa do mecânico, o mecânico precisa do médico, o trabalhador lá da indústria precisa do comércio, o comércio precisa da indústria e assim em geral, né? Por mais que esteja aí tornando as coisas, robotizando, os robôs não vão comprar os produtos, né? Precisa do ser humano, o ser humano que consome tudo isso. Mas vamos lá, hedonismo e narcisismo, já falamos um pouco, né? Sobre esse respeito. E na verdade tem mesmo muitas pessoas que têm esse conceito de achar que sem ele a igreja não funciona, né? A congregação lá não funciona, aquele departamento não funciona. Se não for ele para estar ali, o negócio... Nada. Não, a pessoa ela foi colocada ali por Deus para poder auxiliar os outros. Se eu não entendo esse propósito, eu vou tornar mais difícil, né? E também chato de viver ali naquele lugar. E as pessoas tendem a se afastar. Então, dentro desse ponto 3, né? O ponto-chave de desses 3 pontos no ponto 3 aqui, vai falar sobre equilíbrio. Sim. Equilíbrio. Vai falar sobre controle. Se eu tenho equilíbrio na minha vida, eu vou saber valorizar a minha pessoa, mas sem denegrir a outra. Eu vou poder ser um auxiliar para as outras pessoas, mesmo quando estou exercendo a liderança. Então, às vezes até, vamos por lá, a pessoa ela não tem nenhuma vamos por um cargo lá dentro da onde ela congrega. Mas ela muitas vezes ela participa de uma forma tão abençoada que ela facilita a vida das outras pessoas. Sim. Tem muitas pessoas que têm um ministério que é famoso, não sei do que, mas é porque tem aquela pessoa que, às ocultas, está orando, intercedendo por aquela pessoa. Então, é entender que nós precisamos uma das outras, tá? Então, vamos lá, sobre hedonismo e narcisismo, né? Então, a busca contínua do prazer, que as pessoas aqui, hoje tem vários grupos que procuram isso, mas como diz Paulo, né? Todas as coisas me são lícitas. Você pode fazer, né? Mas nem todas me convêm. Então, tem coisa que não convém ao cristão. Analisa, vou fazer isso. Isso glorifica a Deus? Paulo fala assim lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sim. Senhor, o que eu vou fazer aqui agora glorifica ao Senhor? Se não glorifica, não faça. Não faça, porque vai ser melhor para você. Você não vai ser um escândalo na igreja, você não vai dificultar a vida espiritual de nenhuma outra pessoa, tá? Vamos lá, depois erotização e libertinagem, né? Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. A pessoa só quer... Aí ela entra dentro da questão do hedonismo, buscar prazer continuamente. Prazer. Né? Então, aí vira erotização e libertinagem. Aí a pessoa não vê sentido. Ela só olha para a mulher, só olha para o homem como um objeto dela poder satisfazer sexualmente. Tá? Sim. Então aqui Paulo também ele alerta, ele fala aqui, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque, na verdade, também a questão do sexo, alguns teólogos eles veem como uma questão de idolatria. Sim. Porque você cultua, né, no caso ali, um comportamento. Isso daí impulsiona a vida da humanidade. E depois, liberdade e autonomia. Né? A Bíblia também atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as suas próprias decisões. Então, tudo que você escolher, tudo que você optar em fazer, você tem a
plena certeza de que você vai colher as consequências daquilo que você planejou e você executou. Se você até mesmo, algumas coisas que era para você fazer, você não fez, você também vai acabar arcando com aquilo ali, tá? Então ele fala aqui, ó, o existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir da liberdade incondicional. Nesse aspecto, né, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Então, quer dizer, ele tenta apagar a consciência de Deus da sua vida e ele quer fazer as coisas do jeito dele. Então, ó, desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, né? Na prostituição. Não, aproveita a vida, você é novo, você é bonitão, você é bonitona, você tá assim, tá assado, né? Da prostituição se entrega a todo tipo, que daqui a pouco você vai lá, se casa e vai fazer o quê? Né? Vai caçar o bagaço. Então, ideias erradas das drogas. Não, você tem que curtir a vida, aproveita agora que você é novinho, né? Inclusive, há leis hoje, dentro desse recente governo, para a legalização do aborto, da prostituição e das drogas. Querem tornar o aborto legal, querem tornar a prostituição um trabalho de carteira assinada, isso está lá. E querem liberar as drogas. O Supremo Tribunal Federal está legislando no lugar dos parlamentares para tentar enfiar de goela abaixo na sociedade que a liberação das drogas vai trazer algum benefício para o país. Eu não entendo que benefício vai trazer para o país. Aí um dia desse eu vi o cara falando assim, ó. O cara falou, não, quando as drogas for liberadas, o traficante vai perder, porque vai ter boca de fumo liberada. Ora, se o traficante sabe que vai ter boca de fumo liberada, ele vai expandir mais ainda o lugar dele. Sim. Porque aí ele vai botar para tudo quanto é canto e agora a céu aberto. E ele domina, né? A céu aberto. Ele Sim, domina ele vai o negócio dominar. ali, ele manda todo o negócio. É meu, acabou. Então, mas é isso. E ele fala o que é mais, então, das drogas, né, do suicídio assistido, dentre outros, né? Falando sobre esse ponto que você falou, é só dar uma olhada lá sobre as ideias de Simone Beauvoir e o seu marido, Jean-Paul Sartre, né? Que eles tinham ali um comportamento que, só pela misericórdia, mas está lá dentro do próprio site do partido mencionado agora há pouco, tá? Então, contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera, não sabeis que não sois de vós mesmos? Então, você pertence a Deus. Então, não degrade o teu corpo, não degrade a tua alma. Aquilo que afeta o teu corpo, afeta a sua alma, afeta a sua consciência, afeta toda a tua vida. E Deus tem muito mais na tua vida do que você achar que pode viver a vida do seu jeito. Então, porque a primeira coisa que o pecado faz na vida do ser humano, ela cega. Segundo, ele vem trazer vamos por assim, ela tentar racionalizar aquilo ali e vai deturpar a sua vida. Meus irmãos e irmãs, nosso tempo encerrou-se. Eu já quero glorificar a Deus e agradecer ao Senhor por mais um sábado na presença de Deus. Não sei se vocês observaram, mas creio que sim, o nosso horário de transmissões alterou-se. Agora nossas lives, nossos trabalhos aqui são de 11h30 a 12h30. Uma vez mais agradeço ao pastor Renato Flores, pastor Renato Flores, aqui do nosso Templo Central, que tem nos abençoado. Os nossos professores aqui, irmãos, não ganham um centavo para vir aqui. Oxalá que futuramente tenhamos condições financeiras de abençoar a vida dos irmãos quando vierem aqui. Mas quero agradecer a Deus por sua presença, sempre está conosco, é um dos nossos professores aqui do programa. E eu me despeço dos irmãos, dando a vocês a paz de Cristo e também dando a oportunidade para o pastor Renato também despedir-se dos irmãos. Amém a todos, né? Eu tenho excelentes estudos e que sejam instrumentos nas mãos do Senhor. Muito obrigado pelo tempo e a oportunidade que foi me concedida aqui para a glória do Senhor. Deus em Cristo vos abençoe até o próximo sábado, em nome de Jesus. Deus abençoe.